O mundo ocidental, em especial o mundo latino, gira em torno de Roma. Metade da Europa fala uma língua proveniente do latim. O alfabeto de toda a América e Europa Ocidental é o alfabeto usado pelos romanos. O calendário que rege o nosso ano é o calendário gregoriano que deriva do calendário criado por Júlio César. Instituições intrínsecas à nossa política, como o Senado e o direito, têm origem em Roma. Nós latinos só nos organizamos assim porque os romanos se organizaram assim no passado. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos sobre Roma. Nessa primeira parte, nós vamos ver a Itália pré-romana e o mito da fundação de Roma. Para quem quiser se aprofundar no tema do vídeo, recomendo algumas fontes romanas, como Tito Livio, Tácito e Virgílio. E para quem quiser uma narrativa mais fácil, maestra do século XVII, eu vou botar aqui na descrição a obra de Giuseppe Maria Mitelli, que é a História de Enéas, que é um personagem super importante na história de hoje. Vale ressaltar, a obra de Mitelli, elas são gravuras narradas por terceiros. Não é tão confiável, mas é bem didático para quem quiser se aprofundar em toda a fuga de Enéas, parte por parte. Antes de Roma, a Itália, como nós conhecemos, era muito diferente. No extremo norte, ela era habitada por celtas germânicos. A única parte helênica da Itália ficava a partir do meio norte até o sul. No extremo sul da Itália havia a Magna Grécia, que era gregos que tinham imigrado por questões comerciais e disputas políticas gregas para o sul da Itália, Calábria e Sicília. Subindo um pouco, você tem alguns outros povos, úmbrios, sabinos e latinos, que era a tribo dos látios, que vai ser muito importante para a história de Roma. Acima, mais ao norte, tem o que os romanos chamavam de Tusci, ou, para nós, etruscos. Tanto que o termo Tusci que eles deram é o que origina o termo hoje para Toscana, que é um estado da Itália. Vamos abordar primeiro os etruscos, como povo, que é um dos povos mais importantes na criação de Roma, e depois a gente vai abordar também os latinos, que são os dois povos que vão ser extremamente importantes para a criação de Roma. Bom, primeiro os etruscos. Os etruscos são um povo helênico também, compartilha alguns deuses em comum, como por exemplo Hércules, né? Os etruscos eram extremamente ricos. Vou disponibilizar um documentário aqui na descrição. Alguns historiadores gregos chegam a relatar que tipo, os escravos etruscos tinham ouro. A vida etrusca era uma vida muito boêmia. Os etruscos vão desenvolver um sistema que os romanos depois vão utilizar de procurar sinais de visões divinas nas virilhas de bodes e cabritos. Isso vai ser absorvido pela cultura romana. A língua etrusca vai ser absorvida pela cultura romana. Por exemplo, o termo persona que nós usamos hoje em dia vem do etrusco. Os romanos latinos absorveram o termo persona, por latim, e vem hoje para o português, ou para o inglês, espanhol, italiano. É um termo que se difundiu muito, foi o termo persona. Os etruscos, inclusive, vão ter reis romanos que vão ser culturalmente etruscos. Ou seja, os etruscos têm importância grandiosíssima na história de Roma. Alguns dizem que até uma importância maior do que os próprios latinos, mas daí vai da opinião de cada um. E no centro da Itália você tem os latinos, a tribo do Látio. Essa é a tribo que realmente fala o latim, mas não o latim que a gente está habituado hoje, o latim arcaico. Eles não eram um país, tá ok? É importante ter noção disso. Etruscos, latinos, sabinos, úmbrios não são um país, ok? São tribos, igual os celtas. Os celtas não são um país, são tribos, ok? E o mesmo acontecia ali. Etruscos, vários reinos, sabinos, vários reinos, e por aí vai. Agora que a gente já deu uma contextualizada de como é a Itália pré-romana, vamos ir para o mito da fundação. Como tudo isso começou. Bom,
Na queda de Troia, uma guerra que aconteceu por questões políticas e até questões conjugais, tá fugindo um herói da cidade, que é Enéas. Enéas carrega muito como vai ser a aristocracia romana no futuro. Enéas, por exemplo, é filho da deusa Vênus. Não é que ele é descendente, ele é filho da deusa Vênus. Ou seja, o pai da aristocracia romana, que vai ser Enéas, é filho de uma deusa. Isso vai permear toda a política romana pro futuro. É muito importante perceber isso. Enéas foge com o pai e com o filho. A sua esposa é elevada ao panteão e não participa da fuga. A sua mãe, Vênus, ajuda ele a fugir e diz que ele vai navegar pelo Mediterrâneo e criar uma nova Troia. Essa é a previsão que Vênus teria feito para Enéas. Está na Ilíada, na Eneida, muitos contos vão trazer isso e a obra do Mitele também. Enéas, depois de uma fuga um tanto quanto épica, passa por lugares incríveis, enfrenta monstros, chega no Látio, ou seja, na região central da Itália. E lá ele é muito bem acolhido pelo rei latino. Sim, o nome do rei dos latinos era Latino. Inclusive também com um pai de origem mítica e coisa do tipo, isso também mostra de novo como os helênicos dessa época, 1200 a.C., tinham essa questão do a aristocracia é filha dos deuses. Enéas fica tão próximo do Latino que Latino vai oferecer sua filha Lavínia em casamento para Enéas. Enéas aceita e isso cria uma rixa com uma outra potência italiana. Tinha um outro rei latino chamado Turno, que era rei dos Rútulos. Turno era um camarada importante e era prometido em casamento para Lavínia. Como o rei latino desfez esse acordo, casando ela com Enéas, Turno naturalmente se sente vilipendiado e junto com um ex-rei chamado Mesênico, que é um ex-rei etrusco, vai para cima dos latinos. Vale ressaltar aqui uma questão histórica. Nas obras que vão ser feitas, Mesênico é tido como um depravado, um tirano deposto pelo próprio povo. Não podemos dizer que isso é verdade ou mentira, porque bem como pode ser um relato histórico, pode ter sido só uma colocação ali dos romanos para meio que demonizar os seus adversários, tá ok? Não dá para dizer que Mesênico era realmente um tirano, mas, enfim, vamos considerar a história verdadeira. Mesênico é um ex-rei, porque era um tirano, que vai, junto com Turno, lutar contra Enéas e Latino. Na luta, Turno morre, e tem duas versões, uma que Mesênico morre e outra que Mesênico não morre, mas isso é meio irrelevante. Depois disso está consolidado o poder do Látio na região. Roma ainda não existia. O que existia aqui era Alba Longa, que era meio que a região de a cidade, vamos dizer assim, que Latino reinava. Com a morte de Latino, Enéas assume o trono junto com Lavínia, perdão. O filho de Enéas, Ascânio, que é o filho de Enéas com a sua primeira esposa, vai assumir o trono. Ascânio morre e assume o meio-irmão, Silvio Póstumo. E aqui vai ter muitos reis até chegarmos na fundação de Roma, que são reis de Alba Longa. Eu vou citar eles aqui a título de curiosidade, mas na internet não encontra praticamente nada. Eu só vou citar porque acho que quem quiser saber, né, vai ter a história aqui. Depois de Silvio Póstumo vai ter Enéas Silvio, Alba, Atis, Capis, Capeto, Tiberino Silvio, Agripa, Rômulo Silvio, Aventino e um camarada importantíssimo, Procas. Procas tem dois filhos, Numitor e Amulho. Numitor é empossado rei. Amulho é um irmão invejoso, mata todos os filhos do irmão e exila Numitor. Por que não matou o irmão? Não sei, talvez piedade de irmão, a gente não sabe. Amulho não mata Numitor, exila ele. E dá para se entender com o futuro que foi exilado com riqueza. Já vamos chegar lá.
Numitor tem uma filha, Rhea Silvia. Amulho, talvez para não pegar mal matar uma mulher, transforma ela em sacerdotisa, ok? Rhea Silvia vira sacerdotisa, então em teoria não pode ter filhos. Rhea Silvia depois de um tempo aparece grávida. O pessoal fica muito decepcionado com ela, fica muito bravo com Rhea Silvia, e Rhea Silvia alega que foi abusada por um deus, que seria o deus Marte. Não consegue provar que essa história é verdade, ela é dada como uma quebradora de votos e é aprisionada. De Rhea Silvia nasce dois gêmeos, Rômulo e Remo, que vão ser os personagens fundamentais na construção de Roma. Depois do nascimento de Rômulo e Remo, Amulho se vê, como posso dizer assim, ameaçado pelos garotos e manda que um servo jogue no rio. Por piedade, por falta de coragem para matar duas crianças, o servo só joga no rio. E eles vão boiando, dizem que o rio estava em seca, e vão parar na costa. Então, conta a lenda que uma loba, a qual recebe o nome de Loba Capitolina, acolhe os bebês recém-nascidos. Tem uma explicação científica para isso poder ser verdade? Tem. Nós mamíferos temos um hormônio que, não me perguntem qual, é liberado quando na cria, para que a mãe entenda que é prole e tudo mais. E é o mesmo hormônio para todos os mamíferos, lobos são mamíferos, pode ter acontecido isso. Quem já teve no interior já viu, tipo, uma vaca amamentando o bezerro de outra, ou casos mais extremos, tipo um animal de uma espécie amamentando o animal de outra espécie. Isso pode acontecer por causa desse hormônio. Enfim, continuando a história. Os dois meninos são resgatados por um pastor que cuida deles. Conforme os meninos vão crescendo, vai tendo aquele instinto natural de coragem dos homens e começam a saber de ladrões que estão roubando propriedades. Os meninos pegam uma peça e roubam os ladrões. Os ladrões capturam Remo e Rômulo foge. E para ferrar Remo e se desfazer da culpa dos roubos, entregam Remo a um importante fazendeiro e dizem que ele é culpado dos roubos. E depois capturam Rômulo também. O líder, esse fazendeiro, era Numitor. E aí a gente se entende que ele pode ter sido exilado com suas riquezas, porque é um fazendeiro importante. Se ele fosse expulso só com a roupa do corpo, dificilmente ele se torna alguém importante. Mas enfim, o ponto é que Numitor é o cara que tem os meninos na mão. E começa a reparar a idade, que seria netos deles e tudo mais. Acaba entendendo, depois de averiguar as circunstâncias do descobrimento dos meninos e tudo mais, que são seus netos. Os meninos vão até Amulho e matam Amulho e reempossam seu avô como rei de Alba Longa. E como rei de uma região considerável, Numitor pede para que seus netos escolham um lugar onde ergueriam uma cidade. Rômulo e Remo escolhem um local que fica entre Sete Montes, que é a atual Roma. E quando Rômulo está fazendo um ritual extremamente importante na construção das muralhas, que é para abençoar as muralhas, para que ninguém nunca transpõe as muralhas, Remo brinca e pula a muralha. Rômulo, irado, lança uma lança em Remo, Remo morre. Essa barbaridade que aconteceu mostra muito como os romanos levariam a violência por todo o seu império. E não que seja uma violência essencialmente má, mas que seja uma violência intrínseca à luta e coisa do tipo. Por isso que nós vamos ver um sentimento latino, dos povos latinos, seja brasileiro, argentino, português, de conquista. Seja quando os vândalos resistiram à invasão islâmica da Península Ibérica, seja no Império Colonial Espanhol, esse ímpeto de conquista latino é muito antigo, como a gente está vendo aqui. Bom,
Depois, Rômulo acaba se tornando rei de Roma, Alba Longa e toda a região que estava sob o controle da família desde Enéas. Rômulo, então, é descendente de Marte, descendente de Vênus, e ele é a cara da aristocracia romana, descendente dos deuses. Enfim, continuando a história, Rômulo vai começar a estabelecer o corpo político de Roma. Ele pega os cidadãos mais velhos e cria o Senado. Senado vem de Senex. Senex são os cidadãos velhos, os cidadãos mais experientes. Tanto que hoje a gente tem no português o sênior, que seria a derivação de Senex. E é criado então o Senado Romano, uma instituição que existe até hoje, dada a evolução e as proporções, em quase todo o mundo ocidental nas suas políticas. Entretanto, o Rômulo precisa encher Roma de pessoas. Rômulo, então, cria um abrigo para exilados, ou seja, o camarada que cometeu um crime, teve uma briga política em algum outro local, poderia vir se assentar em Roma. Só que nem só de homens se faz uma cidade, muito menos um império. Não tinha mulheres na cidade, tinha muita pouca mulher para muito homem. Então Rômulo começa a ir nas cidades vizinhas tentar negociar casamento. Só que nenhum pai quer ceder sua filha por um criminoso ou talvez por alguém que seja perseguido. Isso é natural, imagina teu neto ser assassinado por intriga política. Então Rômulo não consegue mulheres para a cidade. Aí que Rômulo tem uma ideia, que vai ser o conhecido como Rapto das Sabinas. Rômulo então faz um grande banquete em Roma e chama as famílias nobres e importantes das redondezas para irem para Roma. Principalmente os sabinos. Que era um povo próximo ali. Então, quando está todo mundo comendo, as moças solteiras são apartadas dos pais das mães, são separadas dos pais das mães e são tomadas como esposas pelos romanos. Esse episódio é conhecido como Rapto das Sabinas. E devido a esse saque vai haver guerra com Roma, obviamente. A primeira guerra que vai acontecer devido a esse saque vai ser os Segnenses, com uma aliança com os outros povos, contra Roma. Vão ser batidos pelos romanos. Os romanos vão conseguir segurar esse trem aí. Depois, os sabinos se organizam para ir para cima de Roma, porque foram os mais lesados por isso. Tito Tácio é escolhido como comandante e marcha contra Roma. Tito Tácio toma o Monte Quirinal, consegue tomar boa parte da cidade e a briga fica feia. Vai ter massacre se a luta continuar. Então, Erzília, esposa de Rômulo, que inclusive é uma sabina raptada, se põe em frente a Rômulo e Tito Tácio, junto com as outras sabinas e outras mulheres raptadas, porque não era só os seus maridos que estavam combatendo, por mais que fossem maridos tomados, houve uma afeição com o tempo. Era do outro lado do seu pai e seu irmão querendo ela de volta, então teria a morte do marido e dos parentes. Então as sabinas apartam a briga e assim Roma consegue fazer um acordo de paz com os sabinos e tá tudo certo de novo, paz restaurada em Roma. Agora existe também a versão historiográfica da coisa, mas ela não é confirmada por relato histórico. Seguinte, acredita-se que ali onde hoje se localiza Roma, os 7 montes da cidade criaram uma confederação chamada Septimontium, 7 montes em latim arcaico, e então o Septimontium foi eventualmente conquistado por etruscos, e os etruscos chamaram aquilo lá de Roma, porque em etrusco o rio Tibre que corta Roma é Rumon. Essa seria a versão historiográfica da coisa, tu acredita no que tu quiser. Enfim, esse aqui foi o primeiro vídeo da nossa série sobre Roma. Espero que tenham gostado, deu um bom trabalho para fazer. Quase 20 minutos aí. Boa noite, não sei que hora que tá ouvindo isso aqui. Fique com Deus, salve Maria Imaculada.